Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Estamos caminhando para o final, irmãos, da epístola de 1 Coríntios. E quantas palavras abençoadas nós recebemos aqui nesses últimos meses, né, que falaram ao nosso coração e que só nos faz lembrar que toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Onde nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até os dias de hoje. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado assim, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, meus irmãos, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito?
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém, e não peque, porque alguns ainda têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como Ele quer dar a cada um das sementes, dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vamos ler todos juntos? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está? Pode passar. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. 58 para encerrar. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês. Amém. Santíssimo Deus e Pai, fala aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja fazendo cair as escamas de nossos olhos, para que possamos contemplar o Deus grandioso que Tu és e sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Visita cada vida que está aqui, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria começar remontando há décadas atrás. Os irmãos se lembram da época em que era muito comum você ir a um banco e pegar um talão de cheques. Hoje em dia ninguém usa mais cheques, né? Poucas pessoas. Talvez há quem use, mas é muito pouco, né? Hoje em dia até o dinheiro impresso está cada vez mais escasso, né? As transações são cada vez mais digitais, Pix, transferência. Mas os irmãos se lembram do cheque. Era muito comum as pessoas
pegarem um talão de cheque e pagar as suas dívidas com cheques. Agora, imagine que alguém lhe dê um cheque de um valor muito alto. A pessoa preencheu o cheque, entregou na sua mão. Esse cheque é suficiente para quitar todas as suas dívidas e garantir todo o seu futuro. Você recebe aquele cheque com alegria, mas ainda precisa saber se aquele cheque vai compensar no banco, não é isso? Então, só o cheque por si só, ele não tem valor. Então, você vai depositar o cheque, vai esperar que ele seja compensado para que o dinheiro caia na sua conta. A morte de Jesus na cruz foi como esse cheque. Ele pagou a nossa dívida com o seu sangue. Mas veja, a ressurreição foi a compensação. Foi a confirmação de que o pagamento foi aceito. Até a ressurreição, Jesus de fato disse, as últimas palavras de Jesus na cruz está pago, mas esse pagamento, esse cheque só foi compensado, esse pagamento só foi válido quando Jesus triunfou sobre a morte. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Veja, se o cheque volta sem fundos, a dívida continua. Mas se o banco confirma o pagamento, a dívida está quitada para sempre. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria como se o cheque da cruz tivesse voltado sem fundos. Não teríamos certeza de que o pecado foi realmente vencido. Mas ele ressuscitou. E isso significa que o pagamento foi aceito, a dívida está paga e agora nós temos a vida eterna garantida. Louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que 1 Coríntios 15 é tão importante. Sem a ressurreição não há evangelho. Com ela temos a certeza da nossa salvação e da vitória final sobre a morte. Glória a Deus. A ressurreição, meus irmãos, é a certeza de que Cristo venceu o pecado. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com os irmãos hoje. A vitória da ressurreição. Se eu pudesse, meus amados irmãos, resumir esta passagem bíblica em uma frase, eu diria que a ressurreição de Cristo confirma o Evangelho, sustenta nossa fé, transforma nosso futuro e garante nossa vitória. A ressurreição de Cristo confirma o Evangelho, sustenta nossa fé, transforma nosso futuro e garante a nossa vitória. E é esses 4 pontos que eu quero trabalhar com você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que o Evangelho é confirmado pela ressurreição de Cristo. A ressurreição é o centro e a prova do Evangelho. Paulo deixa isso muito claro, dos versículos 1 a 11. E ele diz, no verso 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo diz assim, antes de tudo, ele está querendo chamar a atenção dos leitores para a importância do que será dito agora. A ressurreição, meus irmãos, não é mais uma temática dentro do cristianismo. A ressurreição é, meus irmãos, a base de toda a doutrina cristã. Paulo diz que sem a ressurreição a nossa fé seria vã. Jesus Cristo venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. E isso era, meus irmãos, profetizado desde lá do Antigo Testamento. No Salmos capítulo 16, verso 10, o salmista Davi, falando acerca das coisas futuras, ele diz, pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo prove da corrupção. Veja, meus irmãos, Jesus morreu, ele entregou a sua vida naquela cruz por você, ele foi até a última consequência, morrendo uma morte terrível, dolorosa, a pior morte da época. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a morte não foi capaz de conter o autor da vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele quebrou as correntes da morte e levantou para uma vida eterna.
Meus irmãos, em Lucas capítulo 24, versículo 23, Jesus ele está provando aos discípulos, quando ele chega diante deles, aquele encontro, e ele olha para os discípulos e diz: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem nem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, Jesus ressuscitou, irmãos, não como um espírito somente, não como um ser translúcido, simplesmente espiritual. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. Ele é um perfeito homem que ressuscitou. E isso é interessante. Por que Paulo está tratando isso, irmãos? Porque, segundo nós vemos aqui dos versículos de 1 a 11, estava se espalhando na igreja de Corinto um boato de que não haveria ressurreição dos mortos. E o porquê desse boato? Esse boato, principalmente, irmãos, por conta da cultura grega. A filosofia grega defendia, meus irmãos, que o espírito ou a alma é bom, mas o corpo é mau. Eles não criam na ressurreição do corpo. Eles não criam na matéria como algo sendo bom. Logo, eles não criam na ressurreição de Jesus. Os irmãos se lembram em Atos capítulo 17, quando Paulo chega a Atenas. Diz lá que Paulo vai no Areópago e começa a discursar diante das pessoas de Atenas. E eles começam a chamar Paulo de louco, porque esse pregava a ressurreição. Os gregos, eles não criam na ressurreição. Mas a ressurreição, meus irmãos, é a base do Evangelho. Sabe por que a ressurreição é a base do Evangelho? Porque foi por meio da ressurreição que Cristo cumpriu plenamente a sua obra. Os irmãos se lembram, e os irmãos hão de se lembrar, em Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Ou seja, Paulo está deixando muito claro que não basta apenas crer em Jesus como Senhor. É necessário que você creia que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então essa não é uma doutrina qualquer. Para que você seja salvo, você precisa crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso é tão interessante que nós aprendemos aqui recentemente um EBD, que depois da ressurreição de Jesus, os fariseus, os membros do Sinédrio, eles pagaram propina aos soldados da época para espalhar um boato de que o corpo de Jesus teria sido roubado. Veja, meus irmãos, Satanás, este mundo, nunca tentou negar a morte de Jesus na cruz. Mas eles tentaram a todo custo negar a ressurreição. Porque a ressurreição, meus irmãos, é a doutrina mais importante para nós. Cristo ressuscitou e, por isso, como diz o hino, nós podemos crer no amanhã. Você crê na ressurreição de Cristo? Você crê na ressurreição dos mortos? É isso que a palavra de Deus nos ensina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Veja, Pedro está dizendo, meus irmãos, que nós fomos gerados, nós fomos nascidos de novo, pelo poder da ressurreição. O mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que tirou Cristo daquele túmulo, é o poder que nos dá vida, que nos regenera, que nos salva, que nos faz levantar de uma morte, de uma vida de pecado, para uma vida com Deus. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos aqui que o Evangelho é confirmado. E ele é confirmado pela ressurreição. Sem a ressurreição, meus irmãos, a nossa fé seria vã. Diz o versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Em segundo lugar, meus irmãos, em primeiro nós vemos que o Evangelho é confirmado pela ressurreição. Inclusive, a partir do versículo 4, ele vai dizer, verso 5, ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Ou seja, a ressurreição não é uma invenção da cabeça dos apóstolos. A ressurreição é um fato histórico,
comprovado por muitas testemunhas. Testemunhas essas que depois de verem a Jesus ressurreto, foram capazes de morrer por esse evangelho, de morrer por Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos aqui que a nossa fé é sustentada pela ressurreição. Versículos 12 a 34. Ele diz: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que algum de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Meus irmãos, todo o sistema de doutrina, meus irmãos, toda a revelação da palavra de Deus, todo o Novo Testamento, todo o Evangelho, os 4 Evangelhos, o livro de Atos, as 3 epístolas de Paulo, as epístolas gerais, o livro de Apocalipse, toda a Escritura, especialmente o Novo Testamento, está fundamentada em uma verdade: Cristo Jesus ressuscitou. E sem ressurreição não há esperança. Com ela tudo faz sentido. Se não houvesse ressurreição, nós não seríamos justificados. Ou seja, não teríamos o perdão de nossos pecados. Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então você só tem o perdão dos seus pecados porque Cristo ressuscitou. João 11:25-26 diz: mas Cristo ressuscitou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Pela ressurreição nós passamos da morte para a vida. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçam, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Louvado seja Deus. Então ele está falando o seguinte: como que nós temos a certeza de que os nossos irmãos que já morreram, que já partiram, como que nós temos a certeza de que eles triunfarão sobre a morte? Por meio da ressurreição. A Bíblia diz, meus irmãos, que nos últimos dias, quando Jesus voltar, e isso está lá, você pode acompanhar comigo no final do capítulo 15, quando ele diz assim, olha, verso 51, eis que vou revelar-lhes um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo está falando? O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Ele está querendo dizer que naquele último dia, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles irão levantar-se do túmulo com um novo corpo glorificado. E depois deles, aqueles que estiverem vivos terão os seus corpos transformados. Serão transfigurados, terão os seus corpos transformados. E então esse novo corpo, esse corpo antigo, agora ressuscitado, transformado, glorificado, estará pronto para subir aos céus com Cristo. Essa é a doutrina da ressurreição. E é interessante, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitemos com Ele, que mudança prática isso há na nossa vida? Paulo fala sobre isso em Colossenses 3, de 1 a 2. Ele diz, se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E é interessante que nas cartas de Paulo, ele vai falar que o crente, para subir aos céus, para morar com Jesus, ele tem que passar por 2 ressurreições. Você já parou para pensar nisso? A primeira ressurreição, ela é espiritual. Que é quando nós passamos da morte para a vida. Nós chamamos isso de regeneração, ou novo nascimento. Quando uma pessoa desperta da morte para a vida, como está lá em Efésios capítulo 1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, nos deu
vida juntamente com Cristo. Quem já passou por essa ressurreição? Amém, eu passei, glória a Deus. E você que é crente em Jesus Cristo já passou, você passou da morte para a vida. Mas a Bíblia diz que não é só por essa ressurreição que nós vamos passar. Haverá uma ressurreição final, que é a ressurreição do corpo. Esse corpo será ressuscitado por Deus para viver eternamente ao lado do Senhor. E aí, meus irmãos, é onde nós chegamos no terceiro ponto. Nós vimos já que o Evangelho é confirmado pela ressurreição, versículo de 1 a 11, que a nossa fé é sustentada pela ressurreição, versículo de 12 a 34. E agora, meus irmãos, nós veremos que o nosso futuro será transformado pela ressurreição. Versículo 35 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. E é interessante, irmãos, que ele vai apresentar aqui o corpo dos crentes que morreram em Cristo como sendo uma semente. Uma semente que é plantada. Sabe quando você vai plantar uma planta e você abre um buraco e põe uma semente? Aquela semente precisa primeiro morrer para que ela possa germinar e dar origem a uma nova vida, uma planta muito mais bonita, bela, vigorosa, cheia de vida. Assim também, meus irmãos, na nossa morte nós somos plantados, nós somos semeados, ainda que corruptíveis. Mas a Bíblia diz que nós um dia levantaremos incorruptível. A ressurreição mudará completamente nosso corpo e nossa existência. Essa é a nossa esperança. Esses dias eu fui visitar uma irmã idosa e eu comecei a pregar a palavra de Deus para ela. E Deus me trouxe à memória esse texto de 1 Coríntios 15. E a irmã acamada, deitada ali naquela cama, e eu comecei a pregar para ela sobre a ressurreição. E parece que os olhos dela brilharam, como se Deus trouxesse uma esperança para ela. Olha, o Senhor não é o seu fim. Esse corpo corruptível, doente, esse corpo estirado sobre uma cama, ele é um corpo passageiro. Mas um dia você receberá um corpo como o de Cristo e viverá eternamente na presença dele. Um corpo que não está sujeito à morte, nem às doenças, nem às intempéries desse mundo. Este corpo, meus irmãos, está acima da ação do tempo. Ele não é degenerado, ele não é destruído. Ele é um corpo revestido de glória e imortalidade. Essa é uma esperança maravilhosa, irmãos. Imagina naquele grande dia, meus irmãos, você ouvir Jesus chamando pelo seu nome. E você levantando com um novo corpo para reinar eternamente com ele. Essa é a promessa de Deus. E aqui nós temos duas naturezas. Ele fala da natureza presente e da futura. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso, não desfaleçamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Hebreus 9,27 vai dizer que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, nós só temos certeza da morte, é uma certeza para todos nós. Mas nós também temos a certeza da ressurreição. Filipenses 3,20 diz: a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo da humilhação para sermos iguais ao corpo da sua glória. Essa é uma promessa para nós, irmãos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que promessa maravilhosa, seremos semelhantes a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Teremos um corpo como o dele. Meus irmãos, hoje o nosso corpo, compartilhei com os irmãos,
Está sujeito a doenças, como eu falei da minha situação hoje. Está sujeito a uma luta contínua contra o pecado. Mas um dia nós teremos um corpo como o de Cristo. Um corpo incorruptível. O que significa dizer que esse corpo é incorruptível? Significa dizer que o corpo da glória que receberemos do Senhor Jesus é um corpo que não está sujeito às inclinações do pecado. Hoje você luta contra o pecado diariamente. Ainda que o seu espírito esteja pronto, a Bíblia diz que a carne é fraca. Mas um dia, meu irmão, quando nós ouvimos o som do céu, da trombeta do anjo, quando nós vemos o sinal do Filho do Homem, naquele dia nós receberemos um novo corpo. Um corpo revestido de glória e de imortalidade. Como diz Romanos 5,17, naquele dia nós reinaremos em vida por meio de um só, de Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, versículos 50 ao 58, nós já vimos que o Evangelho é confirmado por meio da ressurreição de Cristo. A nossa fé está sustentada na ressurreição de Cristo. O nosso futuro será transformado por meio da ressurreição de Cristo. E por fim, a nossa vitória é garantida por meio da ressurreição de Cristo. A nossa vitória é garantida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o quê? A primícia dos que dormem. O que significa dizer, meus irmãos, que Ele é o primogênito dentre os mortos? Significa dizer que Ele foi o primeiro que ressuscitou. Como assim, pastor? Mas a Bíblia fala de tantas pessoas que ressuscitaram. Lázaro. No Antigo Testamento houveram homens e mulheres que ressuscitaram. Sim. Mas todas essas pessoas, meus irmãos, não passaram por esta ressurreição que nos é prometida. Eles ressuscitaram, mas eles ressuscitaram e morreram novamente. Porque eles ressuscitaram com o corpo ainda sujeito ao pecado. Mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E é por isso que Ele é o primogênito. Ele é o primeiro de uma linhagem. Em Cristo, meus irmãos, nós temos a nossa vitória garantida. A partir do verso 50. E ele diz: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, nós não podemos entrar no céu, nós não podemos tomar posse daquilo que Deus conquistou para nós na cruz. Nós não podemos nos adentrar na Nova Jerusalém se nós não tivermos um corpo glorificado. Se você ler o final do livro de Apocalipse, lá nos capítulos 21 e 22, diz o quê? Que nessa nova cidade não há o quê? Pecado. Sem a ressurreição nós não vamos entrar no reino de Deus. Não vamos entrar. E ele diz: eis que vou lhes revelar o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E aqui tem um ponto interessante, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos assim, que a gente vai viver lá no céu, como se nós fôssemos espíritos ou alminhas flutuantes por cima das nuvens, tocando harpa. Vocês já tiveram essa imagem do céu? Às vezes a nossa imagem do céu, meus irmãos, é uma imagem assim, muito medieval, é uma imagem muito católica. A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra. A Bíblia fala que nós vamos reinar eternamente com Cristo. A Bíblia diz que Cristo estará em nosso meio. A Bíblia diz que Cristo é um homem. Há um homem sentado à destra de Deus em corpo, e que nós teremos um corpo à semelhança da sua glória, e viveremos eternamente com Ele. E isso é algo maravilhoso, irmãos, porque nós poderemos tocar em Cristo naquele dia. Nós poderemos vê-lo como Ele é. Não apenas um espírito, não apenas uma alma, nós o veremos como Ele é. Plenamente homem, plenamente Deus, e nós também seremos plenamente homens, restaurados pela glória de Deus, para vivermos eternamente na presença dEle. É uma promessa, meus irmãos,
É a promessa de Deus para nós. E ele diz mais: e então naquele dia se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer, irmãos, que o último inimigo a ser vencido por nós, qual é? A morte. A morte. É o último inimigo. E quando que nós vamos vencer esse último inimigo, a morte? Quando Cristo voltar. A morte não terá mais poder sobre nós. Amém? Nós já vencemos a morte espiritual, por meio de Cristo. Passamos da morte para a vida. Mas um dia nós venceremos a morte física. Nós venceremos a morte. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo entende isso e ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Essa vitória sobre a morte, irmãos, significa, como diz lá Isaías 25:8, naquele dia a morte será aniquilada para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Vamos ler Isaías 25:8. Põe aí, por gentileza. Todos juntos, irmãos, esse texto é fantástico. Isaías 25:8. Vamos lá? Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Essa é uma profecia de Isaías, meus irmãos, acerca da segunda vinda de Jesus e da ressurreição. A morte será tragada, será vencida de uma vez por todas. Ou como diz Oséias capítulo 13, versículo 14: eu os remirei do poder do Sheol, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó morte, a tua destruição? Que é o texto que é mencionado aqui por Paulo. Meus irmãos, e é interessante que Paulo, ele vai concluir esse texto, porque havia muitos irmãos que estavam desmotivados. Paulo diz aqui que se a nossa esperança se resume a este mundo, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Se você não crê no reino dos céus, se você não crê na ressurreição, se você não crê que Jesus voltará e te levará para viver eternamente com Ele, nada disso fará nenhum sentido. Virmos à igreja, louvarmos a Deus, sentarmos aqui, participarmos desse culto. A fé não é somente para este mundo, mas é principalmente para o porvir. Você crê na vitória de Cristo sobre a morte? Deixa eu perguntar, você anseia pelo céu? Tem muito crente, irmãos, que tem o céu como prêmio de consolação. Meu Deus, você quer ir para o céu? Não, quero, mas agora não, né? E às vezes a gente tem esse céu assim apenas como um prêmio de consolação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. O que Cristo tem preparado para nós é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós temos aqui. A Bíblia deixa muito claro isso, irmãos. Jesus disse: eu irei vos preparar lugar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus foi preparar um lugar para nós, irmãos. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo diz, para o crente, o viver é Cristo e o morrer é o que significa lucro, irmãos. Significa que o saldo da morte não é negativo para o crente, pelo contrário, é positivo. Nós temos uma promessa de uma vida eterna na presença de Deus. Meus irmãos, creiam no Evangelho confirmado pela ressurreição. Creia no Evangelho. Lembre-se que Deus enviou Jesus, morreu naquela cruz e ressuscitou. E um dia Jesus voltará para te buscar.
Quando nós nos esquecemos da vinda de Cristo, quando nós nos esquecemos da ressurreição de Jesus, sabe o que acontece conosco? Nós nos apegamos a este mundo. Nós temos que nos lembrar, irmãos, diariamente, continuamente, da vinda de Cristo, da ressurreição, do porvir, da vida eterna, porque este mundo é passageiro, irmãos. Creia no que diz o Evangelho e espere pelas promessas do Evangelho. Versículo 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, e ele conclui, portanto, ou seja, essa conjunção aqui, no versículo 58, portanto, significa dizer o quê? Diante do que foi dito, diante dessas coisas que eu vos explanei, sobre a ressurreição, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Todo trabalho aqui, nessa terra, ele é para esta terra. Mas o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Ele não é vão, irmãos, porque um dia nós receberemos do próprio Pai o galardão. Nós receberemos a recompensa pelas nossas obras. Nós ressuscitaremos para receber dele, meus irmãos, a recompensa pelo nosso serviço. E é por isso que Mateus 6 vai dizer: ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, nem onde o ladrão não pode roubar. É porque é para lá que nós iremos. É para lá que nós iremos. Outra aplicação: espere em Cristo. Espere com uma convicção firme de que o Senhor te deu a vida eterna. E que não importa o que aconteça, o que vier pela frente, você será mais que vitorioso por meio de Jesus Cristo. Outra coisa, viva com santidade hoje. Como nós aprendemos aqui, glorifique a Deus em seu corpo. Os gregos diziam que o corpo, ele era mortal, era corruptível. A matéria não valia nada, a matéria era má. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que Deus nos chama a glorificá-lo em nosso corpo. É interessante que às vezes, quando a gente chega assim no velório, no funeral, e vê a pessoa no caixão, você já ouviu alguém dizer assim: aqui não é mais fulano que está aqui. Já ouviu alguém dizer aqui? Alguém dizendo assim? Não é mais fulano. E aí? A Bíblia diz, irmãos, que aquele corpo um dia será ressuscitado. Não naquele estado, mas o corpo será ressuscitado. Quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus. É o que a Bíblia diz. Mas isso nós chamamos de estado intermediário, ou seja, é o período em que o corpo e a alma estão divididos, separados. O corpo está ao pó. Eclesiastes não diz? O corpo volte ao pó e o espírito a Deus que o deu. Então, a morte é a separação entre o corpo e o espírito. E a ressurreição é o quê? É a reunião do corpo e do espírito novamente, mas agora glorificado e sem pecado. E por fim, meu irmão, sirva a Deus, sabendo que nada no Senhor é vão. O seu trabalho no Senhor não é vão. O seu trabalho no Senhor não é vão. Se você passar a sua vida servindo a Deus, você um dia vai morrer e vai partir, mas sabe de uma coisa, como diz Paulo, o seu salário em Cristo está guardado, e um dia você receberá. Amém? Vamos ler para a gente concluir aí Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Um dia você receberá essa recompensa das mãos do Senhor. Talvez você, muitas vezes, se desanima, você está servindo a Deus, no seu ministério aqui na igreja, pregando a palavra, orando pelas pessoas. E talvez em alguns momentos você pense que é em vão, que o Senhor não está vendo. Mas eu quero dizer que o Senhor está vendo sim.
e Ele recompensará cada um pelas suas obras. Não espere de homens a sua recompensa, mas espere do Senhor. Um dia o Senhor te chamará pelo nome e entregará a recompensa em suas mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela palavra e por esse culto nessa noite, pela ceia do Senhor, por cada louvor aqui entoado. Que o Senhor Deus nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos faça lembrar da promessa da ressurreição. Que não venhamos desanimar nem nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que a nossa esperança esteja em Cristo, que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite nessa noite. Peço que a igreja continue orando ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Hoje falam-se de muitas bênçãos que se pode receber de Deus. Mas a maior bênção que nós podemos receber de Deus é a vitória sobre a morte, é a salvação de nossas almas. Quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida a Cristo, confessa com seu coração e crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que ele é salvo. Ele é redimido, perdoado e é recebido por Deus. Não importa seu passado, não importa o tamanho do seu pecado, em Cristo ele tem o perdão. Eu gostaria de saber nessa noite, há alguém que está aqui nessa noite e gostaria de confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Crer de todo o coração nele, entregar sua vida a Cristo Jesus, se arrependendo dos seus pecados, se tornando um crente em Jesus Cristo? Há alguém? Ou talvez alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e Deus já vem trabalhando no seu coração, o Espírito já vem lhe convencendo, e você sente a necessidade de tomar uma decisão por uma reconciliação, e em arrependimento se voltar para Jesus. Uma última vez, alguém nessa noite gostaria de tomar essa decisão? Amém. Que Deus, por sua graça, conceda uma outra oportunidade. Amém? É isso.